Olá, vamos começar pelo termo oitocentista, que é um adjetivo que classifica algo referente ao século XIX ou alguém que viveu no século XIX. No caso, família oitocentista é a família do século XIX, que é considerada a família nuclear, família normal, que é composta por pai, mãe, filhos. Esse modelo da família do século XIX era considerado um modelo patriarcal, no qual quem comandava, quem mandava era o pai. E as mulheres, na época, eram submissas, onde aí classificavam-se os casamentos arranjados pelos pais, onde atendia às suas necessidades. Na família oitocentista havia também outros modelos não considerados normais, que seria o caso das famílias onde os pais se ausentavam até por anos para trabalhar na exploração do ouro. Essas famílias eram comandadas pelas mulheres, que eram consideradas mulheres abandonadas até que seus maridos voltassem. Elas precisavam comandar, administrar a casa, os escravos, os produtos, quitar as dívidas. Essas mulheres, como também as solteiras, elas não tinham o direito de se casar. As solteiras que trabalhavam para se manter, elas eram consideradas prostitutas. E tinham as viúvas, que as viúvas sim tinham o direito de casar novamente. E havia também outro modelo de família, que era a família dos escravos, que eles decidiam, eles podiam casar com quem quisesse, sem a interferência dos seus senhores, e também poderiam batizar os seus filhos sem a interferência dos seus senhores, Inclusive, os escravos forros também eles tinham autonomia para escolher seus casamentos e os padrinhos dos seus filhos. Bom, os arranjos matrimoniais no século XIX normalmente eram feitos pelo pai da noiva e pelo futuro genro. As famílias também se envolviam nessas negociações. O casamento mais era um contrato social e econômico do que uma união por amor. Geralmente, os noivos se viam no dia do casamento e poucas vezes durante o noivado. As famílias negociavam esses casamentos para poder adquirir ou não perder riquezas. Unir famílias ricas naquele tempo era algo bom, afinal o poder e o dinheiro continuaria circulando nas mãos das mesmas pessoas. Bom, os dotes eram pagos pelo pai da noiva e esse dote podia ser pago com terras, escravos ou dinheiro. José de Alencar ele critica muito esse tipo de união em seus romances. Afinal, com o advento do romantismo, a subjetividade exagerada, essa união por amor começa a ganhar destaque. Mas somente no início do século XX é que as negociações foram desaparecendo e essas dotes começaram a sumir. As mudanças sociais e econômicas começaram a aparecer e fazer com que essas negociações fossem desaparecendo. A separação entre negócio e família foi um dos pontos principais. Em síntese, esses arranjos se davam como uma negociação, onde os interesses econômicos eram protagonistas e não havia liberdade, na maioria das vezes, para os envolvidos escolher seus parceiros. Afinal, havia casos onde jovens de 16 anos se casavam com homens de 60 anos por causa de suas riquezas. A mulher era meramente uma mercadoria ou vista assim, e acontecia que sua liberdade não era respeitada e ela era apenas uma vista, não era na prática, mas era vista como um objeto de troca de dinheiro e poder entre homens. O casamento era um negócio entre homens. Em síntese, esses arranjos matrimoniais que aconteciam no século XIX era, na verdade, um negócio muito produtivo. Afinal, homens de muita posse, eles conseguiam manter sua posição, seu status, com a união com famílias mais ricas ou as famílias menos ricas, elas adquiriam status com essas uniões.
Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre como aconteciam os casamentos na época oitocentista, na época imperial aqui no Brasil. Basicamente, os casamentos, eles eram desencadeados por interesses financeiros, sociais e econômicos. Não era por paixão, não era por afetividade, não. E geralmente era arranjado por a família, né? Na época, o casamento tinha validade jurídica e civil, religiosa. Hoje em dia, o casamento religioso, há uma separação entre igreja e Estado, casamento civil e religioso. E basicamente, hoje, o casamento religioso é uma coisa simbólica, né? Tanto é que se você casa só na igreja, não tem validade nenhuma, né? Os 3 princípios básicos do casamento na época era reprodução humana, né? Produção e fidelidade, né? Inseparabilidade, você casou, viveu o resto da vida com aquela pessoa, né? Assim, você tinha que, de certa forma, existia regras dentro da igreja, né, que eram aconselhadas a ser seguidas, né? E todos os processos matrimoniais da Igreja Católica, casamento, divórcio, anulação do casamento, tudo isso você teria que estar pagando por esses processos burocráticos, né? Para você estar de acordo com a lei da igreja, você teria que estar pagando, você teria que estar custeando. Muitas vezes as pessoas não tinham condição de estar fazendo isso, né? De gerir seus documentação do seu divórcio e tal, e muitas vezes acabava entrando em outra relação e firmando concubinato, porque ao estudar um conteúdo relatado no texto que a grande maioria vive em concubinato justamente por isso, por não ter condição de estar bancando esses processos todos. Outro detalhe que chama bastante atenção é a questão da idade, né, que os noivos, os futuros cônjuges, a idade mínima, né, o homem com 14 anos e a mulher com 12 já estavam aptos para se casar, né? É uma idade que, se comparada aos dias de hoje, era uma idade bem considerada dos jovens para estar se casando, né? E também para fazer o casamento, eles avaliavam, né, se tinham sã consciência, as 2 pessoas, né? E aí sim poderia ser realizado o casamento, né?